Antes de qualquer palavra de oração, é importante aquietar o coração e permitir que a voz de Deus fale mais alto do que o barulho da mente. Muitas vezes chegamos cansados, confusos, carregando perguntas que ninguém vê. Talvez você esteja olhando para a própria história e pensando: era isso que eu esperava para a minha vida? Esse sentimento, silencioso e profundo, não é sinal de fraqueza, é sinal de humanidade. E é exatamente nesse lugar que Deus costuma nos encontrar. A história de José começa de forma promissora. Ele não nasceu em meio à escassez, mas no cuidado, no afeto e nos sonhos. Era amado, protegido e carregava dentro de si promessas que pareciam grandes demais para aquele tempo. Ainda assim, o caminho que Deus permitiu não foi o caminho que ele escolheria. Traição, rejeição e perda surgiram onde ele esperava apoio. Aquilo que era familiar lhe foi arrancado, e ele precisou aprender a confiar em Deus em um território desconhecido. Mesmo assim, algo poderoso acontece. José decide não permitir que a dor defina quem ele é. Ele escolhe continuar crendo quando tudo à sua volta parece desmoronar. Essa escolha muda tudo, porque, ainda que as circunstâncias gritem abandono, a presença de Deus permanece silenciosa, porém constante. Onde os olhos humanos veem caos, Deus já enxerga propósito sendo construído. Se essa palavra falou com você, escreva nos comentários Amém. Eu confio como um ato de fé. Ao chegar ao Egito, José não encontrou explicações, apenas responsabilidades. Ele poderia ter se tornado alguém amargo, revoltado, fechado para Deus. Mas, em vez disso, escolheu servir com excelência mesmo quando ninguém estava olhando. Ele trabalhou com integridade não porque a situação era justa, mas porque o temor do Senhor habitava em seu coração. José entendeu algo profundo: caráter não depende de cenário, e fidelidade não é resposta ao conforto, mas à convicção. Muitas vezes, somos tentados a acreditar que Deus só está presente quando tudo está dando certo. Porém, a história de José nos ensina o contrário. Deus estava com ele no anonimato, na rotina silenciosa, no trabalho que parecia não levar a lugar algum. O favor de Deus não é sempre barulhento. Às vezes, ele se manifesta na força para continuar, na disciplina para não desistir, e na graça para permanecer fiel mesmo quando não há reconhecimento. Mas, quando parecia que finalmente haveria estabilidade, outra injustiça surge. Uma falsa acusação o lança na prisão. Aos olhos humanos, isso parecia um retrocesso definitivo. No entanto, Deus não havia se afastado. Aquilo que parecia atraso era, na verdade, alinhamento. O lugar de dor se tornaria o ambiente onde Deus conectaria José ao próximo nível do seu propósito. Talvez você também esteja vivendo algo parecido, fazendo o que é certo e ainda assim enfrentando portas fechadas. Saiba disso, Deus não desperdiça fidelidade. Ele está trabalhando mesmo quando você não entende o processo. Se essa verdade fortaleceu sua fé, escreva glória a Deus nos comentários e declare confiança no agir do Senhor. Existem momentos da vida em que tudo parece empurrar você para fora da zona de conforto. Você olha ao redor e não encontra mãos estendidas, nem palavras que consolem, nem caminhos claros para seguir. É nesses períodos que o coração começa a questionar silenciosamente: será que Deus ainda está trabalhando na minha história? A ausência de respostas pode ser tão dolorosa quanto a própria luta. No entanto, o silêncio de Deus nunca significa ausência de ação. José viveu esse silêncio dentro de uma prisão. Enquanto os dias passavam lentamente, nada indicava mudança. Ainda assim, Deus estava organizando cada detalhe. O que parecia abandono era preparação. Aquilo que parecia atraso era, na verdade, proteção. Muitas vezes, Deus nos esconde por um tempo para nos amadurecer antes de nos expor. Ele trabalha profundamente onde ninguém vê, moldando o interior antes de mudar o exterior. A palavra nos lembra que os caminhos do Senhor não seguem a lógica humana. Em Isaías está escrito que os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos. Isso significa que, mesmo quando não compreendemos, podemos confiar. O processo pode ser doloroso, mas ele não é aleatório. Cada espera, cada porta fechada, cada lágrima tem um propósito que só será plenamente revelado no tempo certo. Talvez você ainda não enxergue o quadro completo, mas Deus enxerga. Ele sabe onde você está, conhece seu nome e entende cada detalhe da sua dor. O que hoje parece confusão, amanhã se tornará testemunho. Se você decide confiar mesmo sem entender,
Declare isso escrevendo "Eu creio nos planos de Deus" nos comentários. A caminhada de José nos ensina que promoção nem sempre vem acompanhada de aplausos. Muitas vezes, ela começa em lugares que não parecem promissores. O poço, a escravidão e a prisão não tinham aparência de avanço, mas cada um desses lugares fazia parte de um preparo maior. Deus não estava apenas mudando a posição de José, estava fortalecendo sua fé, refinando seu caráter e alinhando seu coração com o propósito que viria depois. Assim também acontece conosco. Há etapas que parecem inúteis, demoradas e até injustas, mas nada é desperdiçado nas mãos de Deus. Cada passo é observado, cada atitude é avaliada, cada decisão conta. Mesmo os momentos mais dolorosos estão sob o cuidado de um Deus que enxerga além do agora. Os passos dos justos são firmados pelo Senhor, inclusive aqueles dados com lágrimas. Quando José finalmente entende o processo, ele reconhece que aquilo que foi planejado para o mal foi transformado em bem. Isso revela um princípio espiritual poderoso. Deus não nega a existência da dor, mas ele redefine o resultado dela. O que tentou te ferir não terá a palavra final. O que tentou te parar será usado para te fortalecer. Talvez você esteja exatamente no meio do processo, sem ver saída, sem entender o porquê. Não desista nesse ponto. Deus ainda está escrevendo a sua história, e o capítulo atual não define o final. Se essa palavra trouxe esperança ao seu coração, escreva "Deus está no controle" nos comentários em meio às provações. É comum surgir um pensamento silencioso e perigoso: se Deus realmente me amasse, isso não estaria acontecendo. Essa mentira precisa ser confrontada. A Bíblia deixa claro que dificuldades não são prova de abandono, mas muitas vezes o cenário onde a fidelidade de Deus se manifesta com mais força. O amor do Senhor não diminui nos dias difíceis. Ele permanece firme, constante e inabalável. As Escrituras nos orientam a não estranhar as lutas, como se algo fora do comum estivesse acontecendo. As provações não cancelam o propósito, elas cooperam para ele. Deus usa aquilo que tenta nos enfraquecer para nos amadurecer. Ele transforma pressão em perseverança, dor em dependência e espera em crescimento espiritual. O fogo que prova a fé também a purifica. É importante aprender a não medir o amor de Deus pelo nível de conforto da nossa vida. O amor dele é eterno, não circunstancial. Mesmo quando tudo parece fora do lugar, ele continua trabalhando silenciosamente em nosso favor. Nada foge do seu controle. Nada acontece sem que ele permita com um propósito maior. Deus é especialista em pegar fragmentos quebrados e transformá-los em algo completo. Ele não desperdiça lágrimas, nem ignora orações feitas em silêncio. Tudo coopera para o bem daqueles que o amam, mesmo quando não parece fazer sentido agora. Se você escolhe rejeitar a mentira e confiar no amor de Deus, escreva "Nada vai me separar do amor de Deus" nos comentários. O caminho de José nos mostra que restauração, promoção e reconciliação geralmente chegam após períodos longos de espera e fé. Antes do cumprimento, existem dias de lágrimas, noites de perguntas, momentos de solidão e testes de obediência. Assim como José, podemos nos encontrar em uma fase da vida em que nada parece fazer sentido. É exatamente aí que somos chamados a permanecer fiéis, mesmo quando não vemos o resultado imediato. O segredo está em lembrar que tudo o que Deus faz é eterno, ainda que o presente pareça passageiro. Paulo nos lembra em 2 Coríntios que nossa aflição momentânea trabalha para um peso eterno de glória. O que agora parece pesado e cansativo é apenas a preparação de algo maior que será revelado na hora certa. Tudo o que Deus permite molda nosso caráter, fortalece nossa fé e nos posiciona para cumprir nosso destino. Quando nos deparamos com transições dolorosas ou decisões difíceis, somos convidados a confiar sem exigir explicações. O Senhor nos ensina a soltar o que precisa ser deixado para trás e a abraçar o que Ele está preparando para nós. Cada fechamento de porta, cada desvio no caminho e cada momento de espera tem propósito. Ele está nos guiando para a vida, não para retrocesso. Se você decide confiar nas mãos de Deus mesmo sem ver o resultado, escreva "Eu confio no tempo de Deus" nos comentários e declare sua fé na direção divina. José nos ensina que fé não é apenas acreditar, mas agir. Não basta ouvir a palavra, é preciso colocá-la em prática. A obediência, mesmo quando custa, revela a força do nosso relacionamento com Deus.
Seguir o caminho estreito significa renunciar ao nosso próprio conforto, carregar a cruz diária e manter os olhos fixos naquilo que é eterno. Cada decisão de fé, mesmo pequena, molda nosso caráter e nos aproxima do propósito que Deus planejou. O Senhor nos chama a resistir às tentações e distrações que desviam o coração. Ele nos pede coragem para agir segundo sua vontade, mesmo quando os resultados parecem distantes. Assim como José, somos convidados a permanecer íntegros, mesmo quando ninguém nos observa, confiando que Deus vê cada gesto de fidelidade. Ele não perde de vista nenhum ato de amor, serviço ou devoção sincera. Além disso, precisamos manter nosso coração alinhado com Deus diante das bênçãos. O sucesso e a prosperidade não devem nos afastar do Criador. Quando Ele nos aumenta, nossa humildade deve crescer. Quando nos promove, nossa pureza deve ser preservada. Nosso tesouro deve estar no reino e não nas coisas passageiras desta vida. Amar os dons de Deus é bom, mas amar mais a Deus é essencial. Se você deseja fortalecer sua fé e obedecer mesmo nos desafios, escreva: Senhor, fortalece minha fé nos comentários e declare compromisso com o caminho que Ele traçou. A vida de José também nos lembra da importância de manter nosso coração firme, mesmo quando o mundo tenta nos desviar. O inimigo lança mentiras, tenta nos confundir e nos distrair do propósito que Deus traçou. Mas somos chamados a resistir, a nos submeter ao Senhor e a permanecer firmes na verdade. Cada resistência fortalece nossa alma e aprofunda nossa intimidade com Deus. O apóstolo Paulo nos ensina a não olhar para trás, mas a prosseguir com firmeza, esquecendo o que ficou para trás e avançando para aquilo que está à frente. É um convite a não nos prender ao passado, aos erros ou às feridas, mas a manter os olhos fixos em Jesus. Nossa corrida de fé exige foco, paciência e disciplina, mesmo quando o cansaço bate ou as tentações surgem. O Espírito Santo está conosco para nos guiar, proteger e revelar o caminho certo. Ele nos ajuda a valorizar mais o relacionamento com Deus do que as recompensas temporais. Aprendemos a não colocar bênçãos acima do abençoador, a não perseguir milagres sem buscar o milagreiro. A prioridade é sempre Deus, e tudo o mais flui a partir dessa centralidade. Se você deseja manter o foco e resistir às distrações, escreva: Senhor, mantém meu coração firme nos comentários, afirmando que sua vida está ancorada na presença dele. É essencial lembrar que cada passo dado com Deus, mesmo em meio a desafios, está sendo cuidadosamente ordenado. Nenhuma dificuldade é em vão. Cada obstáculo prepara o terreno para vitórias futuras. José não poderia ter chegado ao palácio sem antes passar pelo poço, pela escravidão e pela prisão. Da mesma forma, nossa jornada passa por provas que fortalecem nosso caráter, nossa fé e nossa dependência do Senhor. Quando enfrentamos decisões difíceis, a tentação é agir pelo medo ou pela pressa. Mas a Bíblia nos chama a resistir ao diabo, a rejeitar distrações e a submeter-nos completamente a Deus. Cada ato de submissão, cada resistência ao engano e cada passo de fé nos aproxima da plenitude do plano divino. Nosso chamado é permanecer íntegros, mesmo quando tudo ao redor nos convida a desviar. José permaneceu fiel, mesmo nos lugares mais sombrios. Ele entendeu que a presença de Deus era suficiente para sustentar sua alma. Assim também, somos chamados a confiar na fidelidade de Deus, sabendo que Ele transforma dor em aprendizado, atrasos em preparação e perseguições em oportunidades de testemunho. Nossa lealdade ao Senhor é o que molda nosso futuro. Se você quer declarar sua fidelidade e confiar na direção de Deus, escreva: Senhor, sou fiel a Ti nos comentários e confirme que sua vida está nas mãos dele. Finalmente, lembre-se, o Deus que esteve com José no poço, na casa do Senhor, na prisão e no palácio está com você em cada capítulo da sua história. Ele transforma o que era para destruição em testemunho, as ameaças em triunfo e a tristeza em alegria. O Senhor nunca abandona aqueles que o buscam e trabalha silenciosamente para cumprir seu propósito em cada detalhe da sua vida. Hoje, você é convidado a entregar tudo: seu passado, seu presente e seu futuro. Confie que cada passo, mesmo os dolorosos, faz parte do plano de Deus. Entregue a Ele seu coração, suas palavras, suas ações e seus sonhos. Que sua vida seja um reflexo da fidelidade dele, que sua alegria seja encontrada na presença do Senhor
e que sua esperança seja sustentada pela certeza de que Ele realiza todas as promessas. Que você aprenda a valorizar mais a comunhão com Deus do que qualquer bênção temporária. Que sua vida seja marcada pela obediência, pela fé ativa e pela confiança inabalável. Pois, assim como José, um dia você olhará para trás e verá que Deus esteve trabalhando em silêncio em cada detalhe, preparando-o para a vitória, honra e propósito eterno. Se esta oração tocou seu coração, escreva "Eu recebo, Senhor" nos comentários, declarando que você entrega sua vida inteiramente nas mãos de Deus e crendo que Ele está no controle de tudo.